Quantas vezes você já pensou? Já tem muita gente fazendo isso. É tarde demais. Eles começaram antes. É impossível alcançar. Estou disposto a te provar que é possível. Ao longo desse curso eu vou te ensinar como eu saí de um ambiente de trabalho tóxico para conquistar minha liberdade financeira e geográfica. Mas antes disso, não esqueça de seguir o Kennedy Educação nas redes sociais, curtir, compartilhar e comentar o que você achou do vídeo. Bora direto ao ponto. A primeira coisa que você tem que ter para começar a vender na internet é ter o seu nicho. Cara, acho que todo mundo já ouviu falar nisso, né? Porque é interessante você ser nichado, que isso é mais fácil de você vender, para você virar uma autoridade. A gente pode falar em outras aulas sobre nicho, tá, galera? Como você encontrar o seu nicho. Exemplo, eu sou professor, só que eu sou professor de biologia, olha como é específico. Eu não sou só professor de biologia, eu sou professor de biologia que trabalho para vestibulares e Enem. Então é interessante você ser nichado. Mas eu já queria falar, na verdade, na primeira aula, o que faz 90% das pessoas elas não terem sucesso em vendas na internet, que é o quê? É mentalidade. Muita gente pode pensar, Kennedy, mentalidade, então você vai falar sobre coach, alguma coisa? Não necessariamente, tá, galera? Mas tem algumas coisas que são interessantes para você mudar. Se você já tem, beleza, mas você mudar na sua mente para você conseguir ir adiante. Muita gente fica pelo meio do caminho porque não tem essa mentalidade. A primeira coisa que você tem que mudar é ficar esperando tudo chegar até você, tá? Então, olha, a primeira coisa que é interessante que eu falo para vocês é ser proativo. Pode parecer uma coisa besta, mas olha que interessante. Quando eu assisti uma palestra lá no Google Brasil, eles falaram assim, se você não é o Whindersson Nunes, você tem que correr atrás, você não tem que esperar as pessoas chegarem até você, então você tem que ser proativo. Então a dica que eu dou pra vocês, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu nicho e vai seguir várias pessoas que estão vendendo no seu nicho e você vai entrar em contato com essas pessoas e vai pedir conselhos. Olha o que eu tô falando, não é pra você chegar lá no Instagram, no YouTube da pessoa e pedir pra ela postar, você, me posta aí na tua rede social pra me ajudar a crescer, não é isso. E olha que eu já vi muita gente fazendo isso, galera, tá? Não é isso. É você pedir conselhos. Kennedy, mas pessoas grandes não vão me responder. Cara, não precisa ser só grande. Basta ser uma pessoa que já está fazendo. Uma pessoa que está vendendo. Uma pessoa que você vê que está tendo um crescimento na rede social. Eu, na época, entrei em contato com 10 professores, se eu não me engano. E teve um que me respondeu, que foi o Ives Urquiza. Ele me deu muitos conselhos. E pode ter certeza que isso me adiantou uns 2 anos da minha vida que, com esses conselhos, cara, teria que aprender, quebrar a cara, e ele já me adiantou uns 2 anos. Primeiro empresa rica, pra depois dono rico. Já escutou essa frase? Mas, Kennedy, eu nem tenho empresa pra gastar tanto, assim, pra não sei o que mais. Galera, mas a mentalidade, ela já tem que ser criada agora. Tem muita gente que a empresa é rica e quer ser rico do mesmo nível. Galera, a ordem é, a empresa é rica, o dono é pobre. A empresa é milionária, aí que o dono vai ser rico. A empresa é bilionária, aí que o dono vai ser milionário. Porque uma hora ou outra, a tua empresa ela vai precisar de dinheiro, ela vai precisar de caixa. E se você toda hora gasta esse dinheiro, ou toda hora não consegue ficar com dinheiro na tua mão, vai acontecer algum problema. Principalmente porque eu quero que vocês saiam não que saiam do presencial, mas não dependam mais 100% do teu trabalho presencial, viver do online. Então você precisa ter caixa, você precisa ter esse pensamento. E outra, olha a dica que eu te dou. Ser empreendedor, olha, empreendedor é diferente de você ser o quê? Gastador. Sabe por quê, galera? Às vezes você pode... Kennedy, mas eu não vou nem comprar um iPhone e tudo mais, ficar gastando com o primeiro dinheiro que vier. Eu vou comprar coisas para o estúdio. O problema é que tem gente que se empolga tanto, que tem aquele hábito de gastar, que já quer comprar melhor câmera, já quer comprar o melhor áudio e tudo mais. Eu sei que dá empolgação. Mas uma coisa que eu aprendi até no Vale do Silício, quando eu viajei... Lembrando, eu investi em mim, já vou mostrar. Eu fui lá para Califórnia e tudo mais. É que você tem que começar e você tem que ter o mínimo produto viável. Eles chamam isso de MVP. Isso serve para equipamento. A partir do momento, galera, que você já tem um microfone viável, tá funcionando? A galera tá reclamando? Não, pergunta deles. Às vezes incomoda você, mas não incomoda o cliente. Já tem uma câmera boa? Cara, o celular, ou tem um celular, tá um áudio bom, dá para escutar? Show! Começa a investir em outras coisas. Só para depois melhorar esses equipamentos que já tá funcionando. Então começa a investir, sei lá, em como vender mais, em como você melhorar
o seu marketing, em tráfego pago. Sabe por quê, galera? Equipamento por equipamento, ele não traz mais faturamento. Então, às vezes, você fica gastando com tanta coisa pro teu estúdio melhorando pra você, porque você vai ver lá que tá com áudio melhor, mas às vezes não traz mais dinheiro. Isso acaba frustrando, porque, olha, você gastou, tem gente que começa a gastar muito, pensa que vai ter o retorno financeiro por causa disso, mas não, tem gente que tá fazendo simples e às vezes tá faturando mais, aí dá raiva e tudo mais. Então, essa primeira grana que você tem que ter, você tem que investir também em você, em educação, tem que investir em como vender mais, então é isso. Tanto é que uma das primeiras granas que eu peguei, quando eu tinha o mínimo viável, foi o quê? Investir no mentor. Exemplo, o Ives lá na época, o professor lá me indicou um especialista em marketing e eu paguei lá pra ele, então, primeira grana, em vez de eu comprar um microfone melhor e tudo mais, e ele fez pra mim uma mentoria, onde ele ficou lá um mês comigo, e esse documento eu vou oferecer de graça pra vocês, tá? É o que ele passou pra mim, que era o quê? Me tornar uma autoridade. Eu paguei 9 mil reais, imagina, 9 mil reais na época, só que foi a grana que eu peguei da internet, eu juntei e paguei pra ele. Porque eu queria investir em mim, mudar a minha cabeça, eu não entendia, não adianta só comprar, como eu falei, microfone, em outras coisas, eu queria mudar a minha mentalidade. Então ele construiu algo pra mim em 2 anos, pra eu me tornar uma autoridade no mercado. Na época, eu tinha poucos seguidores, na época eu tava faturando uma média de 2.500 por mês pra mim, que não tava faturando nada, e 2 anos depois eu já tava faturando mais de 40 mil por mês, só pra você ter uma noção. Então, valeu muito esse dinheiro que eu investi. Outra coisa que eu considero também muito importante, porque tem pessoas que chegam comigo e falam assim, Kennedy, eu sei o que vender. Eu sei o que fazer, eu já encontrei meu nicho e tudo mais. Kennedy, eu sei como vender, porque eu vou seguir o teu curso, então eu vou aprender como vender. Mas eu paro pelo meio do caminho. Sei lá, não sei o que acontece comigo. Sabe por quê, galera? Olha o porquê. Porque a pessoa ela não tem o seu porquê. Tanto é, olha o que eu vou fazer. Eu vou oferecer um material para vocês. Nesse material para você imprimir em PDF. E você vai pegar esse material e você vai ter... Como se fosse listinha, sabe? E você vai ter que fazer na tua casa de verdade, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ter acesso a esse material, tá? Pode estar já dentro da minha plataforma kennedyeducação.com.br, ou eu vou deixar o link aqui para você ter acesso a esse material, mais fácil esse material, para você colocar o que é o seu porquê na sua vida. É a sua filha? É o seu filho? É a sua liberdade financeira? Eu queria ter liberdade financeira e geográfica. Hoje eu posso morar em qualquer local do Brasil. É para você ter mais autoridade para vender no presencial? Não sei qual é o seu porquê. Parece besteira, mas você tem que ter o seu porquê. Porque se você não tiver o seu porquê, você não vai adiante, tá? Outra coisa também que foi me perguntado, pode parecer besteira, mas foi me perguntado quando eu fiz lá a mentoria, qual o mínimo eu precisava ter na rede social para eu largar tudo, para eu largar o presencial. Não tô dizendo que você precisa largar o presencial, tá, galera? Você pode ter uma grana a mais, pode ter uma grana extra, mas qual é o mínimo que você precisa? Sabe por quê? Porque se você não tem esse pensamento, você só corre um pouquinho atrás. Eu, na minha época, o mínimo lá em 2016, que eu falei lá quando eu fiz a mentoria, foi 10 mil reais. Para 2016 isso era muita grana, quem sabe hoje seja 20 mil, né, equivalente, ou 15 mil, não sei, aí vocês podem fazer a conta, né, 2016, lembra, antes da pandemia e tudo mais, dava para comprar muita coisa. Para mim era 10 mil reais, quem ainda continua sendo 10 mil para mim, ou não, para você é 15 mil, é 20 mil, o mínimo, tá, galera, não para viver com luxo. E eu corri atrás desses 10 mil. Tanto que em outubro de 2017 eu larguei a sala de aula, em 2018 me mudei para São Paulo, 2021 vim morar em Balneário Camboriú. Então, qual seria para você correr atrás? Não que você precise disso, mas pensa nisso para você começar a correr atrás. Qual seria o mínimo? A gente vai falar sobre redes sociais em aulas para frente, tá, galera? Mas uma coisa que eu não vou ensinar a vocês é como ganhar mais seguidores. Kennedy, então... seguidores? Então vou parar de te seguir. Por quê? Porque o meu objetivo aqui é eu ter muito seguidor. Eu tenho muito seguidor lá no Instagram, ter muito seguidor no YouTube, ter muito seguidor lá no TikTok. Se tem uma coisa que eu falei numa palestra que eu fui convidado pelo YouTube Educação, eu não sei se vocês sabem, existe o YouTube Edu, eu fiz uma palestra para professores, eu falei para eles, não tenha seguidores, tenha, sabe o quê? Fãs. Se você for pensar, galera, a galera, ela compra... Não é porque eu estou oferecendo o meu curso de biologia. Não, porque qualquer um pode oferecer um curso de biologia.
A galera compra porque ela quer assistir aula do Kennedy na biologia. Não importa se tem outro de biologia, tem que ser com Kennedy. Então eu vou te ensinar até como, pode parecer, que a gente vai me ensinar a enganar os alunos, não. Mas como você conquistar esses alunos, e eles me chamam com um apelido carinhoso, né? Meu nome é Kennedy, me chamam de tio Keke. Então manda um abraço pro Kennedy, o aluno quer te abraçar, o aluno quer... Então dá pra na rede social você só ganhar através de alguns algoritmos lá, algumas postagens, só ganhar seguidor, não aparecer, mas vender de fato. Quem vende muito é quem tem fã, galera. E isso explica outra questão. Eu não consigo entender por que tem gente que tem muitos seguidores, olha aqui, e não tem mais vendas. Ó, porque na nossa cabeça, a proporção de seguidor vai ser a proporção de venda. Eu não consigo entender como é que alguém com 50 mil seguidores consegue vender mais que uma pessoa que tem 200 mil seguidores, que tem 500 mil seguidores. Isso é real que eu tô falando, tá? Porque ela consegue mais. Claro que pode ser o ticket que ela tá vendendo, pode ser muita coisa, tá? Mas é porque muitas vezes o outro, ele tem fã e você não tá usando as estratégias certas, tá? Então, quantidade de seguidor, pode ser ego, pode ser tudo mais, não é proporcional a quantidade de vendas. Eu vou te mostrar isso. Então, aquela velha história que vocês já escutaram, né? Like não paga boleto. Se você está buscando só por curtida, like, só por seguidor, o meu objetivo aqui é ajudar você a colocar dinheiro no bolso, é ajudar a vender. Tem uma coisa também que eu vou falar pra vocês que vai parecer o maior clichê do mundo, que é o quê? Tenha empatia, se coloque no lugar do aluno. E tem muita gente, como assim, mas isso aí todo mundo sabe, galera, mas não parece que não sabe. Porque eu vejo na prática muita gente parece que não sabe. Sabe por quê? Às vezes você tá numa bolha. Não sei onde você tá. Você tá em Santa Catarina? Você tá numa bolha. Será que você está no Nordeste? Será que você dá aula só em escola particular? Só para uma determinada classe social? Então, quando você vai para a internet, a gente vê muita mistura de alunos. E a gente vê na internet, pô, todos meus alunos acertaram lá a prova do Enem. Todos os meus alunos se deram muito bem. Mas quando você vai ver, você está trabalhando na internet e você está atingindo uma pessoa que não era quem você trabalhava no presencial ou quem você trabalha no presencial. Então você tem que entender o mercado, claro, e tem que se colocar no lugar da galera, começar a seguir pessoas e ver o que eles estão falando. Então, exemplo, na minha área, muita gente, meu Deus, o Enem foi muito ruim. Mas porque a maior parte do povo brasileiro, ele tá em escola pública. Então o Enem, para a escola particular, pode ser moleza, aquelas questões, o professor está preparando, mas quem sabe para o aluno de escola pública, não. Isso pode ser para qualquer nicho, tá, galera? Então você tem que se colocar no lugar dele, se você até é na área fitness, se você é na área de finanças. Então você está acostumado com um determinado patamar, mas quando você vai chegar no mercado de trabalho, a pessoa não sabe o básico. Então você tem que também pensar nisso. E essa aqui eu acho que é a dica mais importante. Se você puder pegar tudo que eu falei e jogar fora e ficar só com essa dica, eu acho que é a mais importante. Tem gente que perde muito tempo já fazendo produto de cara, para começar a vender, aí se frustra e tudo mais. Cara, tem uma coisa que parece óbvio para quem é no mundo do empreendedorismo, quem estuda e tudo mais, mas para todo mundo não é óbvio, né, galera? Que é criar primeiro o que a gente chama de MVP, que é o que eu aprendi lá no Vale do Silício, que muitos empreendedores fazem, mas muita empresa do Brasil não faz. O que é isso, Kennedy? Mínimo produto viável, do inglês, é claro. Galera, antes de você criar o teu produto final, mas eu já sei que tem gente que, meu Deus do céu, é muito cabeça dura. Eu já sei como é o meu produto. Eu vendo no presencial dá certo, mas no online às vezes não é a mesma coisa. E às vezes uma geração para outra vai mudando. Você tem que criar um produto mínimo viável, tá? Que a gente chama de aquele que dá para lançar. Não é porcaria, mas dá para lançar. Aí você vai fazer o quê? Você vai inscrever alguns alunos ou dar de graça e tudo mais. Kennedy, se for biologia, pode ser uma revisãozinha, ou pode ser alguma coisinha compacta, tá? Faça um mini curso, alguma coisa. Você vai pegar esses alunos, vai colocar lá no WhatsApp e mais de perto você vai perguntando deles. O que você achou dessa aula? Qual outra aula você gostaria? E vai perguntando, vai fazendo uma coisa que a gente chama de validação. Galera, depois de validar, depois de anotar, ver o que você gostou da gesticulação, faça perguntas, questionário. Você vai chegar no seu produto final. Com isso, você vai conseguir, olha que interessante, lançar mais rápido no mercado, entender mais rápido o cliente e toda hora ficar validando esse produto, do que você perder muito tempo, jogar no mercado, não vender nada e depois se frustrar. Sabe por quê? Tem uma coisa que a gente aprende, empreendedorismo, até que eu aprendi no Vale do Silício, é que quando você cria um MVP, um mínimo produto viável, e ele não funcionar, exemplo, não deu certo,
dá para você pivotar. O que é pivotar? Voltar do zero e criar outro. E ficar testando outros. E ficar testando, exemplo, rede social, vou te ensinar depois, no YouTube. Quando você cria um mínimo produto viável, você pode, no começo, ficar testando formatos. Então tem gente que tá só no Chroma Key, meu Deus, quase não sai. Tem gente que tá no quadro, tem gente que tá aqui na mesa. Só que às vezes você fica batendo num formato de vídeo que não tá funcionando. E às vezes é outro formato que vai funcionar para você. Às vezes você fica... Mas se você tivesse criado um mínimo viável, tivesse validado, o aluno ia dizer para você, olha, não tá legal, ou eu gosto mais daquela outra maneira. E dá para você fazer formatos diferentes, dá para você fazer muita coisa e ir mudando, voltando. E não tem problema nenhum, galera, em... rasgar, jogar tudo fora. Agora imagina fazendo um produto grande, perdendo muito tempo. Isso vai te frustrar e vai fazer você desistir. Para você entender o que a gente vai aprender ao longo do curso, tá? Eu vou te ensinar várias estratégias para você crescer nas redes sociais e crescer com o objetivo de vendas, tá? E você vai colher frutos, você vai ganhar autoridade, você vai ter prova social, que é prova social, o aluno falando bem de você, você vai ter fãs. E com isso você vai conseguir vender mais. E principalmente numa plataforma focada, que é o Kennedy Educação, que é a plataforma que eu estou criando com nichos. Vai ter um nicho professor, quero fazer para a área fitness, quero fazer para finanças. Então esse vai ser o objetivo. Lembrando que você pode sugerir algumas aulas. E galera, não esquece de ajudar também meu projeto. Eu tô aqui para ajudar você, para você vender mais, para você fazer sucesso. E também não esquece de compartilhar com todo mundo, compartilhar com a galera. Isso ajuda muito o meu trabalho, ajuda muito o meu projeto, tá? E na próxima aula eu vou ensinar vocês a como postar vídeos no YouTube com foco em vendas. Até a próxima aula.